Olá pessoal, você já teve medo de liderar o seu time? Você foi escolhido como gerente de vendas e não sabe o que fazer? Você está passando por essa situação de crise e não sabe como reagir ou como mudar a motivação da sua equipe de vendas ou do seu time? Bom, se você tem algumas perguntas parecidas com essa para responder na sua cabeça, fique conosco, que o nosso papo é sobre liderança. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema, um tema que eu admiro muito e trabalho diretamente nos meus projetos de intervenção profissional e mentoria, construindo líderes diferentes, melhores, capazes de fazer resultados junto e à frente da sua equipe. Esse papo, para mim, é bastante gratificante porque é um tema que me atrai demais há muito tempo e para mim é um tema que ele consegue construir resultados e através da liderança a empresa pode levar o seu time para o sucesso ou para o fracasso. Mas ele é bastante complexo também e nós precisamos entender como ele se completa, quais são os pilares de sustentação de um bom processo de liderança, como ele se compõe e o que eu posso fazer para mudar. Então eu gostaria que você ficasse conosco e nos acompanhasse nessa conversa, tá bem? Vamos lá. O primeiro eixo de liderança, o primeiro pilar de sustentação é o autoconhecimento. No autoconhecimento, a gente precisa fazer reflexões de quem somos nós, de onde é que eu vim, como eu me construí, é, quais as emoções que eu vivi ao longo da minha vida. Por que isso é importante? Porque todas essas emoções, tudo que eu vivi ao longo da minha vida, eu trago essas heranças e elas de alguma forma aparecem no meu estilo, no meu processo, no meu jeito de liderar. Então, por exemplo, importante a gente pensar qual foi o nosso primeiro contato de liderança ao longo da nossa vida? Os nossos pais. Então, entender como era a relação da gente com os nossos pais é fundamental para entender alguns comportamentos que a gente tem hoje. Se os nossos pais foram pais que não nos deixavam conversar, expressar as nossas opiniões, uma liderança extremamente autocrática, possivelmente eu tenho traços dessas emoções e eu trago junto comigo. No momento que eu não sei que elas existem em mim, eu não controlo. Então, porque uma premissa básica é a gente só consegue controlar ou mudar aquilo que conhece. Então, admitindo essas questões comportamentais, eu vou ter condições de mudança através de um esforço, conhecimento, dedicação, foco, treinamento, para que eu possa agir diferente. Então, a primeira relação de liderança foi lá com os nossos pais. A segunda, os nossos professores. Como foram os nossos professores? Que estilo de liderança eles tinham? Como eles agiam à frente de uma sala de aula? Que tipo de oportunidade eles nos deram dentro da sala de aula? Então, entender esse processo vai nos ajudar também. E aí, ao longo da nossa vida, quais foram os outros líderes? Porque diversas pessoas nos influenciaram de alguma forma. Que tipo de influência esses outros líderes tiveram na minha vida? E aí eu encontro algumas respostas para algumas perguntas parecidas com como é o meu temperamento? Como eu ajo quando eu tenho uma negativa? Quando alguém não concorda comigo, que jeito que eu reajo? Qual é meu ritmo diário de trabalho, de conversa? Como é que eu dou ritmo na minha equipe? Que tipo de pessoa se adequa, que tipo de perfil se adequa para trabalhar comigo ou trabalhar na minha equipe? Então essas respostas, elas são encontradas na reflexão sobre o teu autoconhecimento. Bom, premissa básica desse eixo é a seguinte: se você não estiver bem contigo mesmo, dificilmente você vai estar bem com outras pessoas. Então, se você não está bem com você, não te conhecer, não te gerenciar, não te melhorar,
através de muita capacitação e muito treinamento, possivelmente você vai ter resultados medíocres à frente da tua equipe. Então não esqueça, o nosso primeiro eixo de conversa é o eixo do autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, na construção da relação entre líder e liderado, é importante que a gente entenda que nessa relação a base dela é confiança. Uma relação, qualquer relação que não tenha confiança, ela cai por terra. Então, construir confiança entre a relação de líder e liderado é o segundo pilar fundamental para se ter um bom processo de liderança. Mas aí a gente precisa entender como que essa relação de confiança ela se constrói ao longo do dia. Como é que ela acontece? Como é que você passa a confiar numa pessoa? Ou por que que você não confia tanto numa outra pessoa? Essa construção dessa emoção de sentimento, sensação de confiança, ela acontece gradativamente ao longo de diversos critérios e passos também. Primeiro entendimento, a gente precisa conhecer e saber o que é confiança. A confiança está para as relações como o oxigênio. Tá? Quando a gente não percebe a confiança, mas quando falta confiança, você se sente asfixiado. Essa relação entre líder e liderado é a mesma coisa. Quando faltou confiança, a relação ela se asfixia e as pessoas se retraem. Então é importante saber que a confiança é algo que a gente não toca, que a gente não pega, ela existe, a gente não percebe, mas quando faltou confiança, aí sim você se dá conta do tamanho da importância. Bom, vamos lá então. Como é que eu construo relação confiável? Primeiro pilar da relação de confiança na construção é a integridade pessoal. Ninguém confia numa pessoa que não é íntegra. Então, nessa construção da integridade, sincronizar palavras e ações é fundamental. Se você fala uma coisa e faz outra no dia a dia, você perde a tua integridade. E aí você cai num ambiente de hipocrisia, aonde você diz alguma coisa e faz outra. Aquilo que você diz para o teu liderado, para a tua equipe, ela tem pouca importância. Ela praticamente talvez tenha 1% de importância. 99% de importância está relacionado aos teus comportamentos, às tuas atitudes, às tuas ações do dia a dia. Então, por exemplo, se você atende um cliente e esse cliente, por algum motivo, ele é um cliente complexo de atender, de satisfazer, e quando esse cliente sai da tua loja, do teu estabelecimento, você olha para o lado e diz, bah, mas que cliente chato. Que mensagem você está dando para o teu colaborador, para a tua equipe? Você está dizendo, pelo teu comportamento, que não precisa tratar bem, que você tenha uma opinião de que aquele cliente ele é chato, incomodativo. Então, esse tipo de atitudes e atitudes pequenas do dia a dia vai formando na mente da tua equipe o conceito de integridade pessoal que o líder tem. Então, cuidado com o que você diz, com o que você faz, com os seus comportamentos. Se você quer imprimir na tua equipe disciplina, e foco, e você não é uma pessoa disciplinada, uma pessoa com foco, possivelmente a sua equipe não vai ter. Lembra que você é o espelho, a equipe é o reflexo de você. Você reflete nela todos os teus comportamentos. Então, se você observar na tua equipe alguns comportamentos que você gostaria de mudar, mude os teus. Por aí começa. Você tem que começar a entender que a equipe, ela segue o líder, certo? O segundo pilar para construção de confiança é o respeito. Nenhuma relação se sustenta sem respeito. E respeito também é construído nas pequenas coisas. O que é sinônimo de respeito? Gratidão, elogio, um bom cumprimento, respeitar as habilidades e os limites de cada um, ser um bom ouvinte,
né? Ouvindo atentamente e ativamente o teu colaborador, discordar respeitosamente, uh, evitar comportamento autodestrutivos, né? Por exemplo, uma pessoa, um líder que gosta de cada churrasco da empresa tomar um porre, ou um líder que tem alguns vícios autodestrutivos, como cigarro, enfim, e tal, que não tem uma boa vida, uma vida que preserva, um estilo de vida que preserva o seu próprio corpo, ele perde o respeito diante da equipe, ele não é um líder admirado. Então a construção de respeito está muito ligada às questões pequenas do dia a dia que você vai imprimindo no teu comportamento aí do teu time. Criar um senso comum, alinhamento de propósito também é uma maneira de construir confiança. Uma comunicação clara e objetiva, mesmo numa situação muito difícil, é uma boa construção de confiança. Humildade, construir negociações mutuamente vantajosas, aonde tanto a equipe, a empresa e o colaborador sai ganhando, são ações, comportamentos que vão construindo confiança. Lembram que uma relação sem confiança não é uma relação que se sustenta. Então é importante que a gente construa o maior nível de confiança possível na relação entre líder e liderado. Bom, não se percam aí, a gente já falou de 2 eixos, tá? Autoconhecimento e construção de confiança. O terceiro eixo do processo de liderança, que eu gostaria de falar para vocês, são os estilos. A partir daí, a gente começa a imprimir ferramentas de gestão, tá? Ferramentas de liderança. Depois que nós nos conhecemos enquanto pessoas para imprimir um bom processo de liderança e autogerenciar as nossas falhas, a gente passa por um segundo momento, que é a construção da confiança entre um líder e o liderado, e um terceiro momento, nós passamos a usar as ferramentas de liderança. E uma das principais ferramentas de liderança são os estilos de liderança. Os estilos de liderança significam a forma que o líder se comporta diante da equipe. E ele tem basicamente 5 estilos, os mais conhecidos, tá? O primeiro estilo é o estilo autocrático, que é aquele galgado e calcado em poder. O estilo autocrático, ele é o estilo mais conhecido, mais encontrado à frente dos processos de liderança. É aquele estilo calcado em poder. Então, de alguma forma, ou alguém te chancelou como líder, como chefe, como gerente, enfim, e você assumiu a equipe, e nesse momento você é um líder autocrático diante da tua equipe, tá? É o primeiro processo. A partir daí, a equipe começa a viver com você e você pode migrar um pouquinho, talvez, para o estilo democrático. Bom, todos os estilos, eles têm vantagens e desvantagens em alguns momentos que eles precisam ser usados. A gente não deve abandonar o estilo autocrático. O estilo autocrático, ele tem 2 características principais. É o aperto aos controles, então quando você controla taxa de conversão, ticket médio, você controla número de prospecção, funil de vendas, toda vez que você discute os controles, os indicadores do teu processo, você está usando a liderança autocrática. A autocracia, ela ajusta, tá? E ela é muito importante, principalmente na hora que você precisa dar ritmo. A hora que você precisa melhorar os teus resultados, o estilo que deve ser usado é autocrático. Momentos de crise como esse, alguém tem que dar o norte. Então, o estilo autocrático, ele vem, aparece e a equipe ela consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Num segundo momento, conforme a tua equipe ela vai desenvolvendo confiança, otimismo e uma equipe mais madura, você pode migrar ou evoluir para um estilo democrático.
No estilo democrático, a equipe ela começa a ajudar a construir o processo de decisão e as escolhas no dia a dia. Por quê? Porque ela tem experiência suficiente para escolher o que é melhor para o time. E aí nós vemos um problema, tá? Principalmente em equipes antigas. Se você tem uma equipe com 2, 3, 4, 5 anos, ela está à frente, ela está em contato com o cliente, ela escuta os anseios dos clientes e muitas vezes o gerente, enfim, não a escuta para adaptar as melhores estratégias ou para implantar as melhores estratégias. A equipe ela precisa participar porque é ela que sente a necessidade através do contato com seu cliente. Então, muitas vezes a gente usa demais o estilo autocrático e não deixa a equipe participar, que seria o estilo democrático, e a gente acaba perdendo potência de vendas. O terceiro estilo é o estilo liberal. Quando a equipe é muito madura, uma equipe capaz de fazer o resultado sozinho, o líder negocia o objetivo, a meta, o planejamento da semana, do mês, enfim, vira as costas e a equipe vai fazer. Ele confia tanto na equipe que sabe que ela vai atender o resultado proposto. E se tiver alguma dificuldade, a equipe procura o líder. Ainda nós temos dois estilos, o estilo treinador e o estilo situacional. O estilo treinador é quando o líder precisa entrar na operação para ensinar o processo ao seu liderado. Então o líder ele ajuda a vender, a fechar uma venda para ensinar o seu vendedor e não para fazer o resultado. Ele está ali num processo de fechamento de venda que o objetivo maior é o ensinamento ao seu colaborador e não a venda propriamente dita. Então, através do estilo treinador, ele começa a multiplicar resultados. Muitas vezes nós temos, e é muito comum, eu encontro de maneira muito fácil, uma situação onde os gerentes de venda são gerentes muitos operacionais. Eles praticamente são vendedores melhorados. Ele entra na venda pela venda e não na venda pelo ensinamento. Ele não aprende a usar os estilos de liderança e ele usa praticamente um estilo autocrático todos os dias. E quando ele entra na venda, ele entra para fechar a venda e não entra para ensinar o seu colaborador. Isso ele não multiplica, ele acaba criando funis, gargalos, aonde enquanto ele está ajudando um vendedor, o outro está perdendo a venda. Então, o líder ele precisa aprender todos esses estilos e implantar os estilos conforme necessário. Ainda o último estilo que eu gostaria de falar para vocês é o estilo situacional, onde o líder ele tem tamanha maturidade de interpretar o nível e a necessidade e o momento da sua equipe e usa o estilo conforme necessário. Então, ele tem uma alta capacidade de flexibilidade e de conhecimento dos estilos de liderança e ele pode migrar conforme a necessidade que a equipe tem ou que a situação exige. Esse é o estilo situacional, talvez é o estilo onde exige um preparo técnico e uma flexibilidade muito grande do líder. Seria um sonho ter todos os líderes capaz de flexibilizar os seus estilos conforme a necessidade exige ou necessidade impressa ou pelo cliente ou pela equipe. Então, é necessário que haja uma formação muito grande desse líder para ele poder fazer isso. Bom, o quarto eixo de liderança que eu gostaria de falar para vocês é o eixo dos níveis de liderança. Os níveis de liderança, eles acontecem como se fosse uma reguinha de 0 a 10, onde o líder flutua nessa régua e ele flutua baseado nesses outros eixos que a gente falou. Então, no primeiro nível 0, por exemplo, o líder ele tem uma situação posicional. Alguém chancelou ele como gerente, ou como líder, ou ele herdou uma empresa e hoje ele é o líder. Então, de alguma forma, ele chegou ao cargo de líder.
Essa liderança posicional, alguém percebeu em você alguns comportamentos ou algumas características de liderança, por isso você se tornou líder. Então, o líder situacional, ele foi chancelado, tá? Mas isso não torna ele líder, torna ele chefe, ele é chefe, não é líder. Para que ele seja líder, ele precisa subir de nível para um segundo nível chamado liderança permissional. Nessa liderança permissional, as pessoas aceitam a liderança dele. As pessoas seguem a sua liderança porque querem, porque gostam. Diferente do nível posicional, que as pessoas aceitam a liderança porque precisam e não porque querem. Elas estão lá porque precisam do emprego, precisam ganhar dinheiro, então aceitam o comando do gerente. No nível permissional, as pessoas gostam, admitem e seguem as instruções do gerente porque elas têm ele como líder e não como chefe. Num terceiro nível, nós temos o nível da produtividade. Então, olha o quanto que é importante, tá? Nós queremos que as nossas equipes tenham produtividade, mas nós não subimos do nível posicional. Então, isso nunca vai acontecer. A alta produtividade está num terceiro nível. O gerente ele precisa subir do nível posicional, permissional, para chegar no de produtividade. O nível de produtividade está acima do permissional, que é um nível baseado nas relações interpessoais. Por isso que se o gerente não tiver condições de construir bons relacionamentos com os seus colaboradores, jamais ele vai conseguir resultados de alta performance de maneira constante, contínua. Ele vai ter picos de venda, cai. Picos de venda boa, cai. Então, é necessário que os nossos líderes aprendam a construir boas relações interpessoais. E aí vem bom humor, respeito, uma escuta ativa adequada, uma excelente comunicação e capacidade de negociação. Lembra que nós voltamos lá no pilar 1, tá? Autoconhecimento. Então esse é um grande motivo da falta de produtividade, que é a baixa capacidade do líder fazer boas relações interpessoais. Depois do nível da produtividade, nós temos o nível de mudança ou construção ou desenvolvimento das pessoas. O líder, ele consegue ocupar um espaço tão grande na vida das pessoas que ele ajuda a transformá-las. Então eu gosto daquele líder, eu sigo ele, eu admiro ele porque ele me ajuda a ser uma pessoa melhor. E no último nível é o nível do pináculo. Poucas pessoas do mundo conseguem a chegar a esse nível de liderança. O Papa João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, enfim, porque eles fizeram tudo direitinho e por si só tem um respeito muito grande. Então você escuta o nome e você sente algo bom. Olha, eu gostaria de ser como ele, gostaria de fazer um legado, construir um legado como ele. Então, líderes pinaculares são aqueles líderes que conseguem construir legados. Os últimos dois eixos de liderança que eu quero deixar para vocês é o eixo da visão de futuro, tá? Um líder que não é capaz de construir visão de futuro, ele não arrasta a sua equipe. Nenhuma equipe segue alguém que não sabe para onde está indo. Então, para onde está indo a tua equipe? Qual é a equipe que você quer? Qual é a tua equipe ideal? Qual equipe você gostaria que tivesse na sua empresa? Quais são os valores que você gostaria que essa equipe tivesse? Qual é a estratégia? Quais são os conhecimentos? Quais são as competências? Qual é o perfil que tu quer construir da tua equipe? E para onde você está conduzindo a tua equipe? Se você não tem essa construção dessa visão de futuro, a equipe ela não segue. A equipe ela fica andando em círculos, fazendo protocolarmente todas as tarefas do dia, mas ela não tem um movimento vertical em direção ao resultado. Ela anda
de maneira horizontal ou circular, e isso não é sinônimo de produtividade. E o último eixo de liderança é a liderança e resultado, que é uma base para se construir a visão de futuro. A liderança, o líder, o que chancela um líder de vendas? O resultado, é o quanto que ele vende, a capacidade de ele fazer resultados. Então um líder ele tem que ter resultados, um líder ele precisa construir resultados. E qual é a maneira de ele construir resultados? Através de ferramentas, planejamento, orçamento, indicadores, funil de vendas. Ele precisa gerenciar muito bem o seu processo de trabalho, ele precisa implementar uma metodologia de vendas. Qual é a metodologia de vendas que você tem na tua equipe? Qual é a metodologia de vendas que você tem no teu atendimento? Como é que qual é o padrão de comportamento que o teu vendedor, a tua equipe precisa ter lá na frente das suas ações comerciais? Então, implantar essa metodologia de venda definida com início, meio e fim, com antídotos para as objeções, com boas perguntas para levantamento de necessidades, com bons argumentos para a oferta de valor, tudo isso é importantíssimo para poder construir bons resultados. Se você não tiver uma construção de resultados, todo o teu processo de liderança que nós vimos até agora, praticamente ele cai por terra. Por quê? Porque não tem resultado. Então, tudo isso só é válido se você conseguir imprimir, construir bons resultados. Tá bem? Eu espero que essa conversa tenha ajudado, de alguma forma tenha causado reflexões. Liderança é um tema fantástico. Você pode ter certeza que se na tua equipe de vendas, na tua equipe comercial, na tua empresa, o resultado que você está tendo, ele é um produto da liderança. Quer mudar o resultado? Mude o teu processo de liderar. Aprenda mais sobre esse tema de liderança e você conseguirá desenvolver melhores resultados. Tá bem? Eu sou o professor Rony Gabi, foi um prazer ter estado com vocês. Espero que tenha ajudado. Um forte abraço, se cuidem e até a próxima.